Fala rapaziada, vamos assistir aqui como funciona o estilo de jogo do Eduardo Domingues, novo treinador do Galo. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like, vai fortalecer muito e vambora pro react. Bora. Eduardo Domingues. Eu sei que você estava esperando esse meu vídeo e eu quero começar essa história Vídeo do largando futebol logo uma máximo, hein, pedrada. tropa? O Eduardo Domingues não tem nada a ver com o Sampaoli, beleza? Pra galera que falou que Isso já é bom, né? Mas também ao mesmo tempo é ruim porque vai demorar pra colocar o jogo dele na técnico prática. argentino não dá certo no Galo, eu te trago uma resposta sem mesmo saber se o Domingues vai dar certo ou não. Por incrível que pareça, nem todo técnico argentino é igual, beleza? Tá, mas por que a diretoria então contratou o Sampaoli, virou o ano com ele, deu um voto de É, confiança, foi no mercado pro Careca e agora trouxe um cara totalmente diferente? não faz Calma, sentido. eu já vou chegar lá. Mas para responder isso, a gente precisa antes entender qual que é a caixa de ferramentas, o repertório, as ideias de jogo de Eduardo El Barba Domingues. Para montar Vamos esse ver. vídeo aqui, eu separei o meu precioso tempo para assistir um pouquinho do terrível campeonato argentino. Eu não gosto de futebol argentino Mano, também não gosto. Eu acho futebol argentino fraco. e você já Puta vai que entender pariu. o porquê. Mas o Domingues tem a cara do campeonato argentino e aqui não é colocando juízo de valor. E aí, vendo esse Estudiantes e Boca na casa do Estudiantes, me pegou logo esse lance daqui e eu quero te chamar a atenção para a forma com que ele Hum. organiza o time na saída de bola. Geralmente a gente vai ver o time num 4-2-3-1. E aí o cara que tem um olhar um pouquinho mais clínico, olha e fala assim, pô, mas o Felipe tá roubando aí. Esse camarada aqui, ele tá mais para um 4-3-3 do que um 4-2-3-1. Ele tá alinhado com outro volante aqui. Mais ou menos, tá? Qual que é a lógica? O Domingues ele vai usar muitas vezes um time mais concentrado por dentro no último terço, e ou seja, o que isso significa? Pontas mais por dentro, independente de qual necessariamente vai ser o desenho tático. Então, se É. Mas tipo assim, se tu for olhar aqui, é muito espaçado, né, mano? Então, tipo assim, os caras têm que ter um passe bem definado, porque, tipo assim, qualquer errinho aqui, pai, olha aqui as linhas como é que tá. Tipo assim, muito avantajado lá em esse cima. cara daqui tá alinhado com esse, ou se esse tá um pouquinho na frente, isso daqui não vai ser tão importante nessa altura do vídeo. O que aí a gente vê? E aí o clássico do Estudiantes, tá? Faz a saída de bola, circula um pouquinho, e aí a gente já vê os laterais ganhando Caralho, profundidade se por perder fora. a bola Nessa aqui, hora o torcedor já do era, Galo já pai. pensa, beleza, vamos ter Renan Lodge por fora e não por dentro como era com o Careca. Beleza, acho que dá para levar isso em consideração. E lá na direita, Preciado também ganhando a linha de fundo, enquanto o ponta também vai cair por dentro. Sim. Estudiantes vem construindo e você vai ver que é um time que não tem lá muita paciência para trocar passe não, tá? O Piove, que é esse cara aqui, o primeiro volante, o cara um pouquinho mais cerebral, vai baixar e vai instruir o time a tentar Que normalmente agora vai ser o Michael, né? organizar uma saída de bola. O Onde eu estou Michael. falando Piove, você pode entender talvez Maicon no contexto atual do É. Galo, já que talvez não tenha um primeiro volante. Mesmo que chegou o menino argentino lá, não sei se ele está pronto para ser titular desde agora. O Estudiantes com isso ajusta um pouquinho e esse cara, ele vem sendo meio que um líder para reorganizar todo o time. Por isso que eu falo muito do Maicon, um cara que vai ajudar a moldar essa saída de bola. Então, se era uma saída mais apoiada, a partir do momento em que os laterais sobem, ele baixa como um terceiro zagueiro e esse outro volante junto desse ponta. Gosto. Eu gosto porque, tipo assim, mostra aquele estilo de jogo parecido ali com o do Cuca, que o Alan descia muito pra pegar a bola, Baixar tá um ligado? pouquinho para sustentar essa saída. E É, aí o que a gente vê? era Um tipo o time que terceiro não tem lá zagueiro, tanta paciência. tá ligado? E o Alan era muito bom nesse quesito, mano. O Alan agora tá no Corinthians, os corintianos vai gostar muito, porque é um cara que tem o passe o passe muito bom, mano. Na saída de bola esse cara é absurdo, Ó, tá ligado? organizou aqui, dá para falar em 3, 2, 5, por mais que não tenha nada a ver com 3, 2, 5 do Sampaoli, tá? A bola vai entrar aqui na beirada, passe errado, não deu em nada. Aí a gente chega numa sequência de lances que eu trago para você que resume e dá cara bem pro que é o trabalho do El Barba. Vamos lá, saída de bola, isso aqui é o comecinho do segundo tempo de um jogo do Estudiantes, e aí Olha lá, ó. 4-2-4, é é. a cara Começando ali do time normal. dele. Jogo contra o Independiente, fora de casa, Muita bola pressão. pra frente, jogo direto, ou com alguns pejorativamente vão falar, o famoso chutão. Tudo bem que é saída de bola, muitos Hum, times fazem isso, mas lembra que eu falei que o Estudiantes vai tentar aglomerar mais jogadores por sim, dentro, enquanto geralmente os laterais vão por fora? A ideia é essa daqui, tem mais gente para disputar primeira e segunda bola. isso é E bom. a medida Porém, sempre tem um porém. Nossos zagueiros, tipo assim, o máximo ali o Vitor Hugo tem esse lançamento. Júnior Alonso e Juan já não tem. E o nosso principal assistente é o Everson. Então essa bola teria que vir lá e lá no Everson. Mas aqui, como tá no jogo, começando o jogo, eu acho que isso não ia acontecer. Ia ser mais pro Vitor Hugo. Mas como ele falou, o Eduardo Domingues gosta muito de concentrar jogador ali logo no começo do jogo. Pra tentar
tipo assim, uma bola rápida, tá ligado? Medida que um Então, tipo jogador assim, no disputa a decorrer do bola, jogo, eu acho que o isso ia outro vai já se daria muito certo. preparar para atacar as costas da defesa. Quem já jogou bola ou assiste bastante futebol sabe que o jogador, acima de tudo, ele tem que acreditar na jogada. Sim. Então, se o time ele tá projetado para toda hora ficar colocando a bola em disputa, os companheiros têm que estar prontos e acreditar que esse duelo aqui vai ser vencido para eles continuarem atacando. Esse primeiro cara vai tentar, a disputa não é vencida e aí o Estudiantes continua. Mais uma cabeçada, esse cara aqui é o Ascacibar, que todo mundo falou dele na janela de transferências. E mais uma vez, se liga como é que o ponta ali, ele já tá preparado para infiltrar, ele tá só esperando o duelo ser vencido e justamente ele recebe aqui por dentro, finaliza, gol do Estudiantes com 12 segundos do segundo tempo. Jogo extremamente direto. Mas uma saída de bola aqui com um desenho um pouquinho diferente, né? Os laterais bem baixos, só um volante, a galera mais avançada. Por isso que eu digo, não se apega tanto no desenho tático, o foco aqui são as ideias. Muitas vezes a gente vai ver isso daqui, jogadores saindo de posição para tentar trazer a marcação, o ponta E o Lodge tem esse passe, tá? O Lodge fez tem. isso. E esse centroavante aqui também, ó, se liga, ele tá mais centralizado, ele não tira Aqui ninguém. estaria o E aí o Dudu. Estudiantes faz o quê? Vamos levar o jogo pro duelo. Dudu Bola Scarpa. longa para tentar vencer essa disputa. E o que que acontece? Bola para frente, esse cara que é o camisa 10 é o Medina do Estudiantes e esse cara aqui na ponta é o Cetré, um ponta, então mais colado na lateral. Você vê como tem algumas variações, não é aquele desenho estático e Estático, fixo, previsível, não entre tem. muitas aspas, que o Sampaoli fazia. Disputa e aí o time já começa a acreditar. Caralho. Eu Sim. acredito que o Medina vai vencer esse duelo e o Cetré já começa a infiltrar nas costas da defesa, onde ele vai receber o passe do Medina, cruzamento no segundo pau, gol do Bem, Estudiantes contra, acho que bem. é Central Córdoba aqui. Mais um lance, ó, Gosto. mesma E quem fazeria aquele gol ali? Vitor Hugo, mano. Pode ter certeza, o Galo vai ter várias jogadas que vai ser parecido assim. E quem vai chegar assim aparecendo lógica no que vai meio é o aparecer Vitor de Hugo. novo, né? Só com um volante, a saída com os Papo laterais um reto. pouco mais baixos e o time se projetando pro ataque. Ó, na hora que tem essa bola, que a gente vai chamar aqui de bola descoberta, e isso vai ser importante também quando for falar da fase defensiva, então decore aí, bola descoberta, é essa bola que não tem ninguém pressionando, que você tem mais tempo e espaço para pensar. Pra pensar. Estudiantes teve essa bola, olha como é que os atacantes aqui na frente começam a se aglomerar, juntar para preparar já para uma bola longa, para um duelo. Todo mundo preparou, o zagueiro conduziu, foi tendo espaço, ninguém enfrentou, esse cara até recua. Camisa 10, E acho que é o daria muito ponta, certo que nessa ponta aí direita, também, ele vai de se levar a bola despegar zero aqui do Arana, ele fundo que ele faz isso afundou direto. e agora vai tentar gerar essa linha de passe. Não recebe, quem recebe é na frente, e aí o time começa mais uma vez a tentar essas infiltrações nas costas da defesa. Bola de lado, e esse ataque, ele é até um ataque mais bonito do que a média, porque o time vai trocando de pé em pé. Mas o que que eu quero que fique nesse lance? O Estudiantes foca em ter ataques diretos. Se é pelo chão, se é por cima, se é pelo lado, pouco importa. O foco é atacar rápido, independente se é com poucos ou muitos passes, para estar sempre atacando. Nessa Porra, então, tipo assim, o objetivo é com o Coelho. aqui Dá o a bola Estudiantes nele vai pra você ver o trocando que ele passe, vai faz na trocando de ponta. corredor, começa lá na esquerda, vai terminar aqui na direita. E aí, meu amigo, isso daqui não tem tática, né? Aqui é qualidade É individual na qualidade mesmo. finalização mesmo. Ó, então o que que a gente tem aqui? O 4-2-3-1, ou às vezes um 4-3-3 que o Domingues monta, mas que pouco importa qual que é o desenho tático. O que que a gente vai ver geralmente? Dois zagueiros com qualidade para bola longa, dois laterais que quando ultrapassarem vão ultrapassar por fora, mas não é raro ver eles mais baixos aqui também. Sim. Volantes que sabem construir, mas não para construir procurando esse passe curto, muito mais para atacar a última linha e para procurar essa bola longa também. E um quarteto de frente que vai procurar se juntar para tentar ter uma superioridade numérica, seja com um volante subindo, um outro volante um pouquinho mais baixo, um lateral que pode encostar, porque justamente nessa ideia você lança uma Então, e bola nesse procurando o caso, seu o Alan Franco não centroavante, ia você ficar tem muito bem, mais não. gente próximo Ou para não, ganhar ou uma ia. segunda bola, seja Ele é mais atacando o defensor. espaço, acreditando que o duelo vai ser É. vencido, ou o duelo não foi vencido, a galera tá toda junta aqui para recuperar e aí sim conseguir chegar no gol adversário com poucos toques e com muita velocidade. E por que que eu falei que eu É. não gosto muito de campeonato argentino? Porque eu gosto de um jogo um pouquinho mais vistoso, menos individual e com menos duelos. Mais troca de passe, ocupação no campo de ataque, circula, tem um pouquinho mais de paciência, mesmo que finalize menos, vai tentar finalizar com mais qualidade. Eu sou mais dessa vertente Sampaoli, mas não quer dizer que essa vertente Eduardo Domingues está errada, muito pelo contrário. Tem gente que prefere Guardiola, tem gente que prefere Simeone. E vai ter título para ser vencido por um modelo ou por outro modelo. E quando um encontra o outro, é aí que a gente coloca a prova não o que é melhor, mas o que É. funcionou melhor naquele contexto. Só que se Naquele eu não contexto, até porque, tipo assim, se fosse regra básica assim, um treinador sempre ganhava do outro e o outro não quer muito ganhar futebol dele. argentino, Mas um jogo de futebol não é muito isso, duelo, então. muito físico, você imagina que tenha sido um pouquinho chato para mim ver esse tanto de jogo do Estudiantes. Então me dá a moral, larga o like aqui embaixo. É isso, rapaziada. Você que tá aí assistindo o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.
Se inscreve também no canal do Futebol Máximo Se você não e for inscrito, fortalece. tô fazendo o favor de te lembrar para você acompanhar a jornada do Domingues no Galo nessa Exato. temporada 26 e faz o seguinte, ativa o sininho de notificações porque tem uma galera que esquece. Então assim, você já entendeu que do Domingues não dá para esperar um jogo muito vistoso, um jogo bonito de se ver, pelo menos para minha opinião. Mas dá uma olhada nesses números aqui que interessante. Ó, esse daqui foi o desempenho do Estudiantes no ano passado, 2025, quando o Estudiantes inclusive foi campeão argentino. E aí olha que interessante, média de passes certos do Estudiantes, 80%. Na moral, eu tem uma blusa do considero esse Estudiantes número aqui, ó, baixo. mas não E tá qual aqui. que é a minha referência? Quando eu olho pro Campeonato Brasileiro, a gente fala de uma média de geralmente 85% de passes certos. 80% no Campeonato Argentino é considerado um número bom. A média lá é mais baixa, 76%, justamente porque procuram um jogo mais longo, um jogo mais direto, de mais duelo e que naturalmente vai ter menos passe certo. Aí outros números curiosos também que casam muito com esse choque que o Domingues vai encontrar entre futebol brasileiro e futebol argentino. Número de passes por jogo, 464. Se não me engano, o Estudiantes era o quarto ou quinto melhor do campeonato argentino nesse quesito. No futebol brasileiro seria o Porra, a gente vai ter uma bola passe longo absurda, porque nós temos o E aí, Everson. como tem essa discrepância de número de passes, eu resolvi olhar para passes longos e passes super longos, aqueles de mais de 55 metros dentro do campo, de um jeito diferente. Eu coloquei o percentual. Quantos por cento dos passes daquele time são longos ou super longos e comparei com os times do futebol brasileiro. 6,33% dos passes do time argentino são passes longos. Isso colocaria ele em sétimo no Campeonato Brasileiro, pertinho ali do Palmeiras, que ficou bem estigmatizado nesse último ano do Abel. Passes super longos, 2,03, ou seja, seria o sexto no Campeonato Brasileiro. Ali mais ou menos junto de Bragantino, Ceará, Vitória. Não é o tipo de jogo que o torcedor brasileiro se acostumou a ver disputado por grandes equipes no campeonato, tá? Eu lembro lá em 2022 que eu tive esse mesmo choque quando o Turco foi anunciado no Galo como novo treinador. Ninguém conhecia, fui atrás de ver os jogos do cara e eu também vi isso muito no futebol mexicano. Muita bola longa, disputada, com um centroavante muito físico para Papo reto. Tanto que naquela época lá quem tava aqui era o Fábio Gomes, ou não? Porque, mano, puta que pariu, mano, era muita bola aérea, viado. tentar esses primeiros duelos, e aqui a gente pode começar a entender se vai ser Hulk ou se vai ser Cassierra na frente. Mas além das minhas Provavelmente Cassierra, hein? percepções, eu vi um corte muito interessante de um treino dele lá no Estudiantes, que ele meio que resume um pouco quais são as ideias de jogo dele. Dá uma olhada. No queremos tener mucho tiempo la pelota, la queremos tener muchas veces, no mucho tiempo. Están corriendo, no piensa. Yo quiero que piensen en este momento. Este es el momento de pensar. Hay espacio por delante y quiero jugar corto. ¿Qué manera de pensar es esa? Vamos, dale. Un minuto más. Nuestro lateral siempre está abierto, porque tenemos superioridad numérica por dentro. E qual que é a parada, né? Não quer ter muitas posses longas, prefere ter posses curtas e muitos ataques. Ou seja, chega no campo de ataque, Muitas conclui a vezes. jogada, devolve a posse, recupera, ataca de novo, finaliza. É um time muito intenso nesse sentido. Intensidade é um E pra conceito ter intensidade tem que ter jogador novo, pai. meio abstrato, né? Intensidade para mim significa executar com sucesso várias ações num curto intervalo de tempo. É, Um time exatamente. Se você faz mais vezes, você vai conseguir acertar mais vezes. intenso Isso é lógico, defensivamente, você é um faz time menos que vezes, morde o jogo você inteiro. tá Em um menos. curto intervalo de tempo, ele faz muitas ações defensivas. Ofensivamente, a gente pode dizer a mesma coisa. Em pouco tempo, tenta atacar o maior número de vezes, ao invés de ficar circulando a bola. O próprio Cuca já foi muito estigmatizado dessa forma também. E assim, isso daqui, mais uma vez, é uma saída típica do Estudiantes. Aquela saída com os laterais mais baixos, tentando trazer mais segurança, um volante um pouco mais próximo, um outro volante um pouco mais avançado, mais próximo de um dos meias ou um dos pontas. Novamente. Aqui a gente tá vendo os dois volantes e o Medina baixando aqui como um camisa 10. E aí, tem bola descoberta, o lateral ele ali. já domina olhando para frente, já projetando qual que vai ser a bola longa que ele vai usar. Aproveita disso, usa a bola longa e o foco geralmente é quem? Um centroavante mais alto, mais forte, mais físico. O centroavante que eu Cassierra. mais vi Cassierra. vestir a camisa do Estudiantes nesses jogos que eu assisti foi o Guido Carrilho, um cara de 34 anos, 1,91. Aí você olha pro banco, tem o Gais, que já foi até especulado no Galo, também alto, bem forte. Além disso, tem o Alário, não tão alto, mas também um jogador bastante físico, que estava no Internacional. O único que fugiu um pouquinho do padrão, pelo menos de estatura, foi o Facundo Farias, que eu vi em alguns jogos ele jogando Não como 9. conheço. Ainda assim era um cara bastante físico. Qual comparação que eu faço naturalmente? Cassierra, sendo esse cara mais alto e mais forte,
e o Hulk talvez podendo ser um plano B. Um cara um pouco mais baixo, mas também bastante forte Concordo, para fazer o quê? concordo. Disputar essa bola independente se tem vantagem. Se liga aqui como existe um contexto de 4 jogadores do Ginásio contra só 3 do Estudiantes. Ainda assim colocam a bola em disputa. O 9 vai disputar, soltar essa bola nas costas e olha como é que o Cetré, em todo momento aqui, ele não deixa de acreditar que eles vão vencer esse duelo. A bola Coelho. passa pelo centroavante e ele nem vai nem dominar. Vai soltar o passe de primeiro num outro cara que acreditou que essa bola ia ser vencida. E aí, por um detalhe, o goleiro até adiantou bem aqui, o Estudiantes não Mas essa bola ali, se fosse no chão, consegue caixa. concluir a jogada. E aí, na hora, bicho, me veio esse jogo aqui do ano passado, Estudiantes e Flamengo na Libertadores, que teve muito disso também. Ó, o Estudiantes armando, solta essa bola longa no finalzinho do primeiro tempo e olha como é que acumula jogadores por dentro para tentar brigar por primeira e segunda bola. E um cara aqui no segundo pau, que é o lateral esquerdo, com muita chegada na linha de fundo, é o cara que vai estar pronto para fazer essa infiltração, o cara que vai acreditar nos movimentos. A bola é disputada, o Carrilho é quem disputa aqui com o Léo Ortiz, a bola meio que é vencida, não tão certeira assim, ela sai em se você botar um Cassier aqui, ele vencia facilmente disputa, ali. sobra no Benedetti, esse lateral que ultrapassou, e aí ele larga uma patada, e para mim tem uma falha do Rossi também, mas que independente da falha, conta com vários conceitos do Domingues nesse gol. Teve esse outro Exatamente. gol Aqui ali, quem estaria dando aquele passe era o aqui Vitor do Hugo. Benedetti ainda, que estava impedido, acho que vocês vão lembrar bem, né? O Léo Ortiz, ele faz a linha de impedimento muito bem aqui, o Benedetti, lateral esquerdo de novo, pisando na área para fazer o gol, mas eu quero mostrar Renan o comecinho da Lodge. jogada. O Flamengo atacou, o Muslera faz a defesa, em vez de tentar distribuir curto, tentar sair construindo aqui, o jogo estava empatado, ele vai fazer o quê? Vou usar da nossa melhor arma, vou usar da bola longa procurando o nosso centroavante. Caralho, isso aqui vai dar muito. Mano, ele vai dar muito certo no Galo, mano. Principalmente porque ele trabalha com muita bola longa com o goleiro, mano. Você vê, tá ligado? Ele tá pegando aqui, ó, o exemplo do Muslera. O Muslera eu acho que nem é um goleiro tão bom assim com os pés, mano, comparado ao Everson, tá maluco? O Everson já deu o quê? 3 assistências, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, se ele vier e usar essa bola aérea nossa aí com o nosso goleiro, mano, que eu acho que é o melhor goleiro com a bola nos pés do Brasil, mano, vai dar certo pra caralho, mano. Ainda o Cassierra lá na frente, imagina, porra, o Cassierra pegou bomba, jogou Dudu. E aqui eu Porra! encontro até um contexto de um pouco mais vantagem, né? Um 2 contra 2, me parece aqui o Carrilho e o Benedetti, contra Léo Pereira e Léo Ortiz. Se um cara vence o duelo, ele vai sair na Vai cara sair do no gol X1. primeiro. O Carrilho vai disputar essa bola pelo alto, acreditando que ele vai vencer e soltar essa bola na profundidade. Exatamente o que o Benedetti acredita, ataca a profundidade, só que no detalhe aqui, ó, estava impedido, mas ele sai na cara do gol, marcando 2-0 que eliminaria o Flamengo naquela altura. Só que assim, também não é só esse jogo feio, a gente pode dizer. A gente vai ver a saída de bola, De o novo. Muslera usando da bola longa, e aqui a gente pode imaginar bem o Everson fazendo esse papel. Enquanto alguns técnicos incentivavam aquele jogo mais curto do Everson, de atrair a marcação, eu acredito que o Domingues vai incentivar mais essa bola longa mesmo. E já tava acontecendo isso aí com o São Paulo, que Você eu acho que colocar ele deu em disputa 3 lá na assistências, eu frente. acho. Bola longa e aqui com um pouquinho mais de refino a jogada vai ser construída, a gente pode dizer assim. E olha aqui como é que a estrutura não importa tanto. Lateral esquerdo um pouco mais baixo, lateral direito subindo. O ponta esquerda mais por fora, o ponta direita mais por dentro, enquanto o 9 tá ali. Eu vejo que ele vai se adaptar muito à característica dos jogadores para fazer essa mudança de posição. Para mim, lembra de certo ponto até o Galo de 2021. O Keno e o Arana, por exemplo, na esquerda Sim, trocavam bastante e alternavam bastante. E aí sim. tendo pontas que sabem jogar por dentro e Boa. por fora. E aí a gente pode falar de Scarpa, de Coelho, de Dudu. E laterais que também sabem jogar por dentro e por fora, Lodge e Preciado, eu vejo que pode dar um fit legal assim pelas beiradas. A bola chega aqui no lateral, ele não tem que disputar tanto e eles vão já procurar passes rápidos. Lembra daquilo que eu falei? Conduz menos, segura menos a bola e troca mais E passes. troca mais Bola na passe. profundidade, conduz um pouquinho, já troca, inverte e todo mundo atacando. Caralho, olha isso daqui, viado. Olha isso daqui, moleque. Olha o campo de ataque. 6 pessoas contra ali. Vamos botar esses 3 aqui? 6 contra 3. Absurdo, tá? O nosso time, tipo assim, o nosso time é melhor, né, mano? Elencamente falando, é muito melhor do que o Independente, tá ligado? Então, Última tipo, eu linha. acho que vai dar certo Um, pra caralho. dois, três, Coelho quatro, subindo. cinco, 6 jogadores atacando Porra. contra 4, Cassierra ali. sempre chegando com muita gente, com muita intensidade. E aqui a melhor decisão, sem dúvida nenhuma, era soltar essa bola na No beirada Coelho do aqui. Cetré. O lateral esquerdo, que Ele pisou chutou. agora no campo de ataque, vai tentar essa patada e quase que marca. Acho que a Quase bola que bateu na marca, tá? trave aqui contra o Cerro Porteño, também pela Libertadores. Só que essa intensidade ofensiva, de um jogo de poucos toques e muita verticalidade,
ela não se limita pro lado ofensivo dos times do Domingues. Tanto Sim. no Colón quanto no Estudiantes, ele preza muito que os jogadores dele estejam 100% ligados no jogo. Intensidade é uma parada que ele não abre mão e é aqui onde eu acho que ele pode ter mais dificuldade nesse começo de trabalho no Galo. Ao mesmo tempo, se ele resolve o maior problema do time também. Ó, esse lance aqui contra o Boca é bem maneiro porque é um ataque bem vertical, bem rápido do Estudiantes, mas quando eles perdem a bola, olha a contrapressão já chegando. Quem tá Já perto, fecha. mais importante do que os encaixes, o foco é pressionar o portador da bola. Não conseguem com tanto sucesso, a bola é adiantada. O Galo teve essa pressão desse jeito aí com o Milito, mano. O Aqui Milito vocês fez vão o ver uma time sequência de jogava, mano. disputas que o Estudiantes coloca Em algumas com um partidas. principal objetivo: evitar que o adversário tenha bola descoberta. Lembra do que eu falei lá atrás? Bola sem pressão é gatilho para lançar na profundidade? O Estudiantes usa isso como arma e não quer que o adversário use isso como arma. Então ele está sempre levando o jogo para o confronto para que ninguém tenha esse tempo e espaço para fazer o lançamento. Ó, a primeira oportunidade já com a pressão nas costas. A bola sobra na Já beirada fechou e lá, de ó. novo, vai chegar para pressionar para evitar que eles tenham tempo e espaço. Tem que retornar, mais um que sobe para pressionar e a cobertura já vai chegando aqui também. Tudo para evitar que o Boca tenha espaço. O 5 domina, ele vai tentar um lançamento, ó o 30 aqui já começando a atacar e a marcação já chega colada. Mais uma vez, a marcação chega colada, eles recuperam a bola e vão tentar atacar verticalmente. Isso é bom, mas vai ser Tá? difícil Muitas implementar isso aí no vezes, Galo, viu? mais do que ter posses longas. E aí, Intensidade. falando do desenho de marcação, a base é o mesmo 4-2-3-1 que vocês viram ofensivamente. Só que, com a mesma lógica, o desenho vai ser o que menos importa. O Domingues instrui os times dele a marcarem individual. Nesse caso aqui vai parecer um pouco com o que o Milito fez no Galo, um pouquinho do que o Sampaoli isso, faz isso também. que eu Então a falei. gente vai ver esse 4-2-3-1 e mais do que essa estrutura ficar parada, a ideia é que cada pressão um o pega tempo o seu. todo. Aquela famosa regra que você já escutou que não pode sobrar ninguém, né? Aqui o Boca vai tentar fazer a saída de bola, todo mundo tá encaixado, o zagueiro tem que tentar um drible e ele vai se complicando, a pressão vai chegando até que a bola sobra aqui na beirada. E aqui mais uma vez o Estudiantes induz o Boca a ir pela beirada, o único caminho que eles vão ter e todo mundo tá encaixado. Não tem espaço pro Boca sair jogando. Até que em algum momento, com toda a pressão, o Boca é forçado ao erro, o Estudiantes recupera essa bola dentro da área e vai tentar a finalização, não com tanto perigo, mas que imagina que se você Porra, faz mas isso isso aqui é uma o jogo pressão inteiro, absurda. e aí você precisa ter um time disposto, que compra a ideia e que fisicamente consiga fazer, em algum momento isso aqui vai dar certo e pode render pontos importantes ao longo da temporada. O foda é pegar aqueles times lá que, no, tipo assim, literalmente dá a bola, tá ligado? Aí a gente vai ver. E aí o Galo eu quero ver, porque vai ter muita chance. O Domingues conquistou Aí o que conquistou é na goleada, Argentina. é papo E de aí, esse lance goleada. aqui contra o Flamengo, ele meio que resume o lado Porque ele não gosta de ficar com a defensivo bola. com o lado ofensivo, Ele um gosta de colado no outro. pau, O pau. time baixo, Da hora. não prioriza todo momento pressionar lá em Objetificação cima, toda às vezes hora. vai baixar um pouquinho mais, vai fechar o corredor central, vai tentar tirar esse espaço. O Flamengo coloca a bola em disputa. Nesse aspecto, o Estudiantes era infalível. A bola sobra e, em vez de tentar construir de pé em pé, dá-lhe bola longa, vamos colocar em disputa. Disputa aqui com o Léo Ortiz, que fica meio perdido, e o Estudiantes quase que consegue armar um ataque aqui perigoso. Acaba que o Flamengo vai conseguir fazer o corte. Ó, mais um recupera e acelera. Ó, o Ginásio chegando, todo mundo encaixado, marcação individualizada, vem incomodando, vem tentando tirar essa bola descoberta, dominou, o cara já tem a pressão no cangote, mais um domina, vai ter bola descoberta? Não vai, o Cetré incomoda, e aí recuperou, vamos verticalizar. Ó, como Nossa, antes olha desse essa cara porra, dominar, a galera já tá começando a... Moleque, e tipo assim, um jogador que a gente tem que é especificamente muito bom pra esse é o Vitor acelerar Hugo, pela moleque. beirada. Três Ele tem jogadores esse passe começam a absurdo, ele atacar, consegue o carregar time muito a circula um bola pouquinho também, mano. e bola nas costas da Maicon defesa. também é O bom 10 disso. domina e 1, 2, 3, Olha. 4, 5 Nossa. jogadores vão procurando acelerar. Isso é sonho, Agora, com o moleque. lateral por dentro, Isso é sonho com se ponta der por certo. fora. Pouco importa isso, o foco são as dinâmicas e aqui vai procurar mais uma vez colocar a bola em disputa. Foca que o Estudiantes vai focar muito mais em colocar a bola em disputa ou no espaço do que propriamente o passe no pé. Bola disputada de cabeça, o camisa 4, foi até contratado pelo Bahia recentemente, vai colocar lá na área e tentar levar perigo pro Estudiantes tentar marcar. Eu falei de duelo, vamos olhar uns números aqui então comparando agora o Estudiantes com os times brasileiros em duelos aéreos por jogo. E Vamos ver. essa daqui é a principal tabela dos times que mais tiveram duelos aéreos no Brasileirão 2025. Vitória em primeiro, Palmeiras em segundo, E Bragantino... na moral, essa estatística aqui pode ajudar muito o Galo na nossa bola aérea, mano, defensivamente, que tá pífia. Pífia. A gente vai ganhar muito no ataque, porque provavelmente ele vai querer jogar com o Cassierra. E tipo assim, a gente vai ter que treinar muito essa bola aérea, mano. E como ele é especialista em bola aérea, pai,
Argentino. Nossa defesa vai ficar absurda. Espero com Eu acho isso, que o o Lianco Galo aqui, ele voltando. teve um pouquinho desses números altos por alguns E, motivos, né? O time teve e- e dificuldade de atacando adaptação também ali vai no ficar meio da bom. temporada, quando chega o Sampaoli, e o próprio Cuca, em alguns momentos, usava de um jogo um pouquinho mais direto, parecido de certa forma com o Domingues, ainda que eu acho que o argentino é mais radical nesse sentido. Para efeito de comparação, em média, no Brasil, os times têm 30,6 duelos aéreos por jogo, ou seja, o Estudiantes está acima da média. Quando compara com o campeonato argentino, ele está abaixo da média. Pra você ver por que eu não gosto muito do campeonato argentino. Então, assim, o que eu Absurdo, esse quero que fique na campeonato é uma cabeça merda. aqui? O Domingues, ele chega com uma ideia muito diferente do que era executada dentro do clube, mas nem por isso é uma ideia que não vai dar certo, que não vai funcionar. Eu vejo que esse jogo direto, ele sofre muito estigma dentro do futebol por ser um chutão, por ser um time retranqueiro, que não necessariamente é verdade. A gente pode olhar para um time que usa bola longa como um time talvez até mais agressivo ofensivamente. Um time que quer ter mais finalizações, que quer atacar mais durante um jogo, ainda que isso custe perder um pouco do lado bonito do futebol, da troca de passes, do drible. E talvez seja até por isso que a diretoria optou por ir atrás do Domingues, por procurar um estilo de jogo que traga um pouquinho mais de estabilidade e um pouco menos de exposição. O Sampaoli, ele era um cara que ele queria ter todo o jogo no controle dele. Queria controlar o momento de pressão, queria controlar o momento de ataque, queria circular até encontrar É, o tipo assim, não tem como, mano. Você tem que ser um Abel Ferreira, mano, tá ligado? Joga conforme o jogo, papai. espaço Essa é a perfeito. Eu visão, mano. admiro pra caramba isso daí. Mas a gente começou a ver que talvez o elenco do Galo não teria a intensidade necessária e nem a qualidade técnica nessa altura da temporada, que a pressão tá alta, com um Brasileirão que começou muito cedo, para executar esse tipo de jogo. O que a diretoria olha? Vamos olhar para um cara que foi consistente nos últimos anos, coisa que dá para dizer que o Sampaoli não foi, Não que foi. é bastante admirado lá na Argentina. Ele inclusive tinha renovado recentemente com o Estudiantes e que consegue ter um estilo de jogo talvez até um pouco mais simplificado. Ideias que são talvez mais fáceis e mais rápidas de serem assimiladas e que com esse jogo direto vai exigir um pouco mais fisicamente dos jogadores, consiga encontrar algumas alternativas. Se a gente coloca uma escala aqui comparando os treinadores argentinos que treinaram o Galo no último ano, eu acho que o Sampaoli ele tá mais para esse lado aqui da régua, Tá. em relação a controlar mais o jogo. Quando a gente coloca aqui, eu vou ver o Kudê depois e eu coloco o Milito um pouquinho depois ainda, controlando um pouco menos o jogo e É, porque ele colocando tinha muita mais posse. fisicalidade. Por mais que tenha começado com um jogo que circulava mais, que tentava encontrar o espaço, e a final da Libertadores marcou bastante isso, o segundo semestre do Galo inteiro foi planejado em cima de um jogo físico. Bola direta pro Daverson tentar fazer a casquinha e chegar num gol. O Galo e River dentro da Arena MRV Foi foi isso. exatamente esse jogo. Galo e Bragantino, a mesma coisa. E eu entendo que o plano para a final da Libertadores também passava por isso. Quer outro exemplo? Galo e Vasco, o primeiro jogo que o Atlético vence, usa muito dessa bola longa com o Hulk e o Paulinho disputando essa bola. E aí depois na escala a gente continua e coloca o Turco, que também usava bastante disso, E o e Filipão, pra que mim, era do outro lado da régua, o Bumba. Eduardo Domingues. Completamente diferente do Sampaoli. O Filipão Esse também tá lance aqui ali. ele resume bem e chega a ser até um pouquinho caricato. Estudiantes vem pressionando, a última linha lá atrás, ela é um pouquinho mais Joga e deixa jogar. Ele é tipo assim, joga e deixa jogar, mano. E o futebol é isso, mano. Tem como você só estável, você ela não jogar, não, hein? persegue de forma tão profunda. Esse cara, por exemplo, não tá acompanhando tanto esse do Não é Boca. igual o Eles FIFA, não, focam que em você joga proteger contra um a pouquinho máquina. o E mesmo espaço. assim, joga e Isso o deixa São Paulo jogar, pai. fazia bastante também. Enquanto na frente, o foco é totalmente nos encaixes. Cada um pega um. E aí, olha que curioso. Esse camarada daqui, o Burgos, ele é um ponta. E ele baixou praticamente como um lateral, porque nessa de perseguir na individualidade, ele vai vir virar um lateral porque o Barinaga, o lateral direito do Boca, subiu aqui. Então, se ele sobe, eu vou acompanhar junto. Se ele baixa, eu vou Eu vou acompanhar acompanhar. junto. E aí, quando o Estudiantes recupera a bola, qual que é a ordem? Verticalizar. Talvez até com certo exagero, né? O lateral nem tem tanta vantagem, ele tá no meio de 3 jogadores e ele vai colocar no duelo físico. Bate o primeiro, quer bater os outros 2 ou Aí 3, já não dá, aí tinha que 4 ter que contra tocar. 1 por aqui na Se ele velocidade. toca lá. Quando o jogador despega, ele solta o passe Isso no aí. carrilho por dentro, que recebe na cara do gol e E perde uma perde, porque era oportunidade. E pra aí, ter quando a gente tocado, volta se for minha. para nossa prancheta, eu imagino que esse daqui tende a ser o time do Domingues quando ele for comandar o Galo. Everson indiscutível, Preciado e Renan Lodge, pelas características que eu comentei, jogadores que sabem baixar nessa saída de bola, mas também têm chegada na linha Alonso eu não gosto, mano. Alonso eu não de gosto. fundo. Eu acredito que na escolha de um jogador pelo outro, a intensidade vai ser meio que um ponto de desempate. Então a gente olha Lianco e Alonso,
Acho que pela esquerda não tem tantas opções e você vai ver que a escalação também não traz grandes novidades, porque não tem muito para onde fugir. Maicon, que eu acredito que pode ser esse cara que baixa para a saída de bola, ou o Alan Franco baixando também. E eu coloquei o Franco porque eu acho que dentre desses volantes é o volante que talvez melhor corra para frente, o cara que melhor chega Isso é para tentar verdade. pressionar, e o cara que já fez bastante disso com o Sampaoli, por mais que não viva dos melhores momentos, é um cara que pode tentar incomodar nesse sentido. Mais na frente, coloquei o Dudu pelo lado esquerdo, muito por acreditar que o momento do Dudu vai fazer valer em comparação com a intensidade. Dentro desse grupo aqui, para mim, é o cara menos intenso, com menos capacidade de marcação, que talvez vai precisar sacrificar um pouco a pressão por esse lado, mas para entregar um lado técnico mais forte. Joga por fora, joga por dentro, pisa na área, e tem muito essa leitura também do Hulk ou do Cassierra baixar e ele atacar nas costas da defesa. Vitor Hugo coloquei como um camisa 10, mas pode vir pela direita também, pode ser o Bernard por dentro. Acho que o Vitor Hugo tende a ganhar espaço ao longo dessa temporada, muito pelo lado físico também. Também E acho. pela direita, eu coloquei a princípio o Bernard, mas para mim aqui existe um choque de modelo mesmo. O Sampaoli preferia ter um meia mais técnico, que fosse cair Eu para acho que dentro, quem vai enquanto tomar o essa posição é Preciado o Coelho. ultrapassava. Ter um meio para dominar no espaço mais curto, girar, tentar o drible, tentar o passe na profundidade. O perfil do Domingues já é diferente, então eu vejo talvez o Bernard perdendo espaço, a não ser que talvez jogue por dentro, com o Coelho, que é um cara um pouco mais físico, um pouco mais Velocista. vertical, ganhando esse espaço na ponta direita. Acho. Pode ser o Scarpa também, outra possibilidade que pode acontecer, mas por característica, meu palpite aqui é que vai ser o Coelho no longo prazo. Mais na frente, aqui eu acho que depende um pouco de desempenho, né? É difícil falar. O Hulk, ele costuma estar na frente por questão de idolatria, fisicamente entrega bastante, ele vai ter mais o perfil do Facundo Farias, que eu falei no início do vídeo, enquanto o Cassierra é o cara Às vezes também ele pode até entrar com o Hulk na direita e com a que tem mais Sierra, o tá? perfil que agrada mais o Domingues, mais alto, mais forte, para vencer o jogo por cima e que também rompe nas costas da defesa. E aqui mais um choque de modelo, né? Enquanto o Sampaoli talvez quisesse um 9 mais falso 9, para baixar e ajudar a construir, eu vejo que o Domingues ele quer um cara mais estático, mais físico, mas que também rompa nas costas da defesa. Sim. O perfil de quê? De um segundo atacante, como o Sampaoli ajudou a descrever o Cassierra. O cara que pode ser pivô, mas que também faz essa ruptura nas costas. É o tipo de futebol que eu mais gosto? Não é, não vou mentir para vocês. Mas acredito que pode funcionar nesse Galo e é importante a gente fazer um alinhamento de expectativas. Não imagine o Galo dando show no estilo vistoso de jogo. O jogo é mais direto e mais físico mesmo. E todo modelo de jogo tem pontos fortes e pontos fracos. Porque eu acredito mesmo que no saldo disso tudo, por mais que a torcida goste de troca de passe, gosta mesmo de resultado. Então, É, pai, isso não tem o que fazer, mano. No Brasil, treinador tem que dar é resultado, pai. Quer jogo bonito? Eu jogo FIFA, pai. Eu jogo modo carreira. Que aí eu posso colocar o jogador que eu quiser, jogo do jeito que eu quiser, pai. Nosso torcedor quer título, resultado, entendeu? Espero que dê certo. Espero não, vai dar certo. E lembrando, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, fortalece. Tamo junto.